Boa noite a todos. Retornando para mais uma semana com os nossos estudos do Livro dos Espíritos. Eu queria que vocês me dessem um retorno de como está o som, se vocês estão me ouvindo bem, para que a gente possa, então, dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Se tiver alguém comigo aí que possa me dar esse retorno, para que eu, então, possa dar início ao nosso estudo. Bom, vamos aguardar por breves instantes. E eu peço, então, se alguém, assim que acessar, puder me dar o retorno do som, eu agradeço. Bom, semana passada nós demos início ao estudo do capítulo 4 dessa primeira parte do Livro dos Espíritos, que vem tratar do princípio vital. Nós vimos as 4 primeiras questões, que vão da 60 até a 64, onde tivemos a oportunidade de apreender com os espíritos. Boa noite, Alberto. Você está me ouvindo bem? Você pode me dar um retorno do som, por favor? O áudio aqui está ótimo. Então, tá bom. Suzeli, obrigada também. Boa noite a vocês. Bom, então, na semana passada, na quinta-feira, no estudo que nós iniciamos do fluido vital, na questão 64, que foi a última que nós tivemos a oportunidade de ver, nós percebemos que o fluido vital, ele é um fluido, é uma energia, ou é matéria derivada do fluido cósmico universal, ou seja, fluido vital, ele não é um elemento por si só, ele deriva, ele tem a sua origem no fluido cósmico universal, que nós já vimos, né, em capítulos anteriores, como sendo a matéria primitiva, a energia primitiva da qual vai surgir toda a matéria existente nos planos da vida no universo. Então, dando continuidade, na questão 65, Kardec vai perguntar aos espíritos: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ou no corpo físico, ou no corpo perispiritual, ou nos outros corpos? Quer dizer, Kardec quer saber se ele tem a sua origem em algum destes corpos. E os espíritos respondem novamente: ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Ele é também a energia que o espírito necessita para sustentar a vida. Em outros autores espirituais, nós vamos perceber ainda que eles sinalizam, sendo o fluido vital, como o elo, a liga, como se ele funcionasse como concreto, que une as paredes, aliás, que une os tijolos para a formação das paredes. Então, o fluido vital, ele é justamente essa liga que possibilita a união entre as moléculas dos corpos físicos. Então, a partir do momento em que há este fluido elétrico animalizado, há a combinação das moléculas e a formação do corpo físico. E nós vamos perceber que esse fluido vital, ele não existe tão somente no corpo físico, como nós já afirmamos na semana passada. Esse fluido vital também vai ser encontrado no perispírito. Porque lembremos, né, nos recordemos que o perispírito é também um corpo semimaterial. Ou seja, também o perispírito é um veículo de expressão do espírito.
Então, digamos assim, o espírito, para que ele possa se manifestar com vida, nos planos da vida, principalmente em nos referindo a estes, sendo o nosso mais denso, e aos planos espirituais mais próximos ao plano físico denso, o espírito necessita de veículos materiais ou semimateriais adaptados ao meio onde ele está, ou seja, vibrando em consonância com o plano espiritual em que ele está para experienciar. Então, nós vamos encontrar o fluido vital também no perispírito, funcionando também como esse intermediário, como esse elo, essa liga. Continua Kardec. Na questão 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Ou seja, a atividade do nosso corpo físico não é ela a responsável por caracterizar a vida. A matéria recebe a ordem, digamos assim, para movimentar-se em atividade constante, através da vontade do espírito que cumpre através do fluido vital. O fluido vital dá impulsão aos órgãos, colocando em comunicação os órgãos do corpo, e a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele. Vocês vão se recordar na semana passada que eu dei um exemplo muito básico, é só por figura analógica mesmo. Eu dei o exemplo do rádio, que funciona através da energia elétrica. Se eu tiver só o rádio desligado da corrente elétrica, só o rádio ali eu não posso perceber a sua atividade. Ou seja, só no corpo físico, só na matéria física, eu não vou ter a vida. Mas a partir do momento em que o rádio, eu o conecto à fonte de energia elétrica, a energia, então, circula pelos seus aparelhos, né, pelos seus mecanismos. Aí sim eu vou ter a atividade do rádio, através da transmissão do som. Então, de forma analógica, no corpo físico. Quando eu tenho fluido vital circulando, é que eu vou ter a atividade dos órgãos. E aí eu tenho, então, o fenômeno da vida. Lembrando, mais uma vez, que eu não estou falando só da vida no plano material denso, porque eu também vou ter esta mesma propulsão da atividade nos órgãos que compõem o perispírito. Então, nunca se esqueça, o perispírito é também um corpo semimaterial que serve à vontade do espírito, que dele se utiliza para expressar-se nos planos espirituais. Assim como nós nos utilizamos deste corpo físico nesta presente encarnação para nos expressarmos no plano de matéria densa. Na questão 67, Kardec vai perguntar: a vitalidade é atributo permanente do agente vital? Ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Veja bem, eu comentei na semana passada que existem alguns autores espirituais que trazem uma divisão, só para melhorar o entendimento, entre fluido vital material ou físico e fluido vital sutil ou perispiritual. Nós vamos perceber, mais uma vez, a energia do fluido vital, ou seja, essa energia vital,
é absorvida, é extraída do fluido cósmico universal, dessa energia primitiva, primeira, que existe em toda parte, em todo o cosmos. E nós vamos absorver este fluido vital, essa energia vital, automaticamente e inconscientemente, pela respiração, pelos centros de força, conhecidos como chakras, e também pela alimentação. É curioso, nós precisamos ressaltar que os chakras, estes centros de forças, os principais são divididos em 7, que nós não vamos estudá-los agora. Não faz parte do estudo deste Livro dos Espíritos, da primeira parte. Vocês vão encontrar maiores informações sobre estes centros de força, sobre os chakras, em uma literatura especializada, dentro da área espírita e dentro do espiritualismo. Vale a pena, se vocês se interessarem, buscarem essa complementação, esse aprofundamento no estudo a respeito dos centros de força. Mas não existem, então, somente 7 centros de força. Estes 7 são os principais. E nós vamos perceber que vão ser incontáveis os centros de força, os chakras, existentes no perispírito, ou no corpo etérico, como sendo mais específicos, né? Então, nós vamos absorver o fluido cósmico universal pela respiração, pelos chakras, pela alimentação. Vale lembrar que esse fluido cósmico universal é a matéria primitiva que dá origem a toda a matéria que nós vamos encontrar no universo. Vale dizer que os elementos que dão formação à água, aos vegetais, aos minerais e aos corpos animais e humanos vão ser elementos que derivam do fluido cósmico universal. Ou seja, na água eu encontro fluido cósmico universal, em todos os alimentos eu encontro fluido cósmico universal, nos corpos eu encontro fluido cósmico universal, no ar eu encontro fluido cósmico universal. Daí nós falarmos que essa absorção é automática e inconsciente, pela respiração, pelos centros de força, pela alimentação. Vale dizer que essa absorção pelos centros de força vale quase, digamos assim, uma absorção, como eu vou falar, como eu vou me referir a isso? Como uma... ela não é, como nós temos vários centros de força, não só esses 7 principais, é quase como se nós pudéssemos absorver essa energia vital pelos poros, quer dizer, os nossos centros de força em trabalho, em movimento constante no corpo etérico e no perispírito, eles absorvem, então, este fluido vital. E aí, no perispírito, nós vamos ter a metabolização deste fluido cósmico universal transformado em fluido cósmico perispiritual. Então, o espírito desencarnado, ele também vai fazer a absorção do fluido vital. Ele vai também fazer a absorção do fluido cósmico universal pelos poros, né, pelos chakras, pela respiração, pela alimentação, e este fluido cósmico universal é metabolizado no perispírito, consistindo, então, formando, né, aquilo que vai ser o elemento, a liga do corpo perispiritual. Ou seja, é o elo, o intermediário que possibilita a atividade dos órgãos no perispírito. Agora, nós vamos ter também, no espírito encarnado, outra atividade. Então, há a absorção do fluido cósmico universal, ele é metabolizado como fluido vital espiritual e novamente metabolizado
depois densificado e então canalizado para o organismo. Então, olha só, no espírito desencarnado, eu tenho a absorção da matéria primitiva, tenho a sua metabolização no perispírito e ela se transforma, então, em fluido vital espiritual. É aquilo que vai animar o meu perispírito. No encarnado, eu tenho este processo, ou seja, eu absorvo o fluido cósmico universal, metabolizo para que ele se transforme em fluido vital espiritual e metabolizo novamente, densificando-o e dirigindo-o para que ele dê atividade aos órgãos do meu corpo físico. E aí, então, Kardec vai dizer, nessa questão 66, que é a que nós estamos estudando, né, que ele é modificado segundo as espécies, mas ele é o mesmo. Então, ou seja, esse fluido elétrico animalizado, esse fluido vital, ele, em sendo derivado do fluido cósmico universal, ele vai existir animando todos os corpos da criação. Ou seja, vai animar vegetais, animais e seres humanos, no plano dos desencarnados e nos demais planos da vida. No entanto, ele vai sofrer modificações adequando-se a cada espécie. Ou seja, a espécie humana tem adaptações dirigidas ao funcionamento do corpo físico humano e a sua complexidade. No corpo dos animais, este fluido vital também é adaptado para promover a atividade no corpo do animal. E assim também funciona no corpo dos vegetais. Ainda em relação a este processo, olha só, no duplo etérico ocorre a densificação do fluido vital espiritual. A densificação se dá pela combinação do fluido sutil, vindo do perispírito, com fluidos físicos, que entram pelo duplo etérico. Entram como? Através da absorção pelos centros de força e através também da alimentação e da respiração. Então, olha só, no espírito desencarnado, eu não vou ter esta densificação mais acentuada no corpo etérico. Por quê? Porque o espírito desencarnado não tem corpo etérico. O espírito desencarnado tem o fluido vital sutil, responsável pela atividade dos órgãos perispirituais, mas ele não tem o corpo etérico. O corpo etérico é característica do homem encarnado. E é nele que se processa essa densificação mais acentuada do fluido vital perispiritual, que combinando-se a fluidos físicos, fluidos do meio físico, dão origem, então, a este fluido vital material, digamos assim, só a nível didático. Espero que vocês estejam acompanhando este raciocínio. Olhe lá o que nós vamos ter no livro dos médiuns, no capítulo 4, no item 77. Quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo, enquanto a organização deste o permite. Então, enquanto eu estou encarnada, o meu espírito, através do meu perispírito e do corpo etérico, é que dão vida ao meu corpo físico, promovendo a atividade dos meus órgãos, fazendo com que, inclusive, as minhas células e os meus órgãos trabalhem em conjunto. Quando há o desencarne, é porque ou algum órgão deixou de funcionar, algum órgão vital deixou de funcionar, ou eu não tenho mais a presença significativa de fluido vital, que não permite o prosseguimento da atividade dos corpos físicos. E aí, então, o meu espírito não consegue mais se expressar através do meu veículo material. Na questão 67,
Kardec vai perguntar: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Quer dizer, esse fluido vital, ele existe no meu espírito, no meu perispírito, ou ele se desenvolve só pela atividade dos órgãos físicos meus? Essa é a pergunta de Kardec. Eles respondem: ela não se desenvolve senão com o corpo. Então, nós estamos falando do fluido vital material. Então, ele só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. É preciso que nós compreendamos o sentido da fala dos espíritos e de Kardec. Ele se utiliza aqui da ideia de vida para expressar a nossa existência no plano material. A nossa existência no plano material é preciso que haja corpo físico e espírito atuante, ligando-se, combinando-se, para que se possa ver, então, o fenômeno da vida, vida física. No item A, Kardec pergunta: poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Quer dizer, a gente pode dizer que esse fluido vital está latente no espírito, no seu perispírito, mesmo quando ele não está unido ao corpo físico? E aí os espíritos respondem: sim, é isso. Por quê? Por conta disso que nós acabamos de falar nos banners anteriores. Quer dizer, eu tenho circulando no meu perispírito já fluido vital sutil ou fluido vital perispiritual. Basta que eu tenha a união com o corpo físico. Então, desde os primeiros instantes da união do espírito com as células germinativas, dando origem à formação do embrião ainda no útero materno, a partir daquele instante eu já vou ter o fluido vital, ou seja, eu já tive a densificação, a transubstanciação do fluido vital perispiritual para fluido vital material, e este fluido vai promover a atividade incessante daquelas primeiras células responsáveis pela formação do embrião. Kardec comenta, nessa última questão 67, que o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. Ou seja, é este fluido vital que impulsiona os órgãos a funcionar. Mas este fluido vital impulsiona como? Sob o comando da mente, sob o comando da vontade do espírito. Ah, mas esta vontade é consciente? Não. É inconsciente. Nós precisamos de milhões de anos para automatizar o funcionamento dos corpos que nos servem à expressão. É por isso que na cadeia evolutiva, o princípio inteligente transitou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, para tão somente após todo este processo de agregar valores, adaptar atividades, construir sistemas circulatório, respiratório, reprodutor, cardíaco,
nervoso, para só depois que nós automatizamos tudo, experienciando bilhões de anos, para que depois nós possamos nos utilizar, então, de um veículo físico no reino hominal, já com o pensamento contínuo, dotados de razão. Então, todo este comando é dado por automatismos do corpo físico, que serve às ordenações da mente espiritual. Mas continua Kardec ainda no comentário. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Ou seja, o nosso fluido vital movimenta os nossos órgãos, e o movimento, a atividade do nosso corpo físico mantém a cota de fluido vital que nós precisamos para a continuidade da vida. Relembrando mais uma vez, nós absorvemos do cosmos fluidos vitais, espirituais e físicos no seu estado mais puro, que se combinam entre nós, em nós, com o que pensamos e sentimos. É por isso, vocês vão perceber, que muitas vezes nós dizemos assim, que nós respiramos o que vibramos. E é por isso também que nós, pelos esclarecimentos dos espíritos, ressaltamos tanto a importância da harmonia dos nossos pensamentos, da harmonia daquilo que sentimos. É muito interessante que estes fluidos, aqueles que são absorvidos do cosmos, os fluidos vitais, espirituais e físicos, combinados com a energia daquilo que pensamos e daquilo que sentimos, é que se irradia de nós, em torno de nós, formando a aura fluídica. E eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar aqui da aura, das cores da aura, né? De médiums que costumam visualizar a aura das pessoas encarnadas, ou mesmo das fotografias pelo método Kirlian. Se vocês são curiosos, procurem no Google fotos Kirlian, que são fotografias que conseguem captar essas irradiações eletromagnéticas. Pois bem, estas irradiações eletromagnéticas, para nós encarnados, têm cor. Para os espíritos, tem cor e cheiro. Mas para nós encarnados, em geral, tem cor. E elas vão irradiar cores segundo as energias que nós estamos trabalhando. Toda a energia sutil, absorvida, de fontes de luz, digamos assim, ou de fontes da espiritualidade, ao se combinar com energias que emitimos por pensamentos e por sentimentos também harmônicos, vão nos, digamos assim, vão nos propiciar um terreno íntimo de harmonia, de energias saudáveis. E nós somos, então, aquelas pessoas que, quando chegam em algum lugar, as pessoas se sentem bem em estar conosco. Se, porventura, absorvermos energias sutis em desequilíbrio, tanto do plano espiritual quanto do plano físico, mas estas energias entrarem em contato com energias dos nossos pensamentos e sentimentos boas, as energias deletérias que absorvemos transformam-se. Vão sobrepujar as harmônicas, ou seja, o bom sempre vai, lembrem-se disso. As energias boas, as energias elevadas sempre vão ser mais fortes, vão preponderar sobre as negativas. Agora,
se as energias sutis são desalinhadas e combinam-se com energias de pensamentos e sentimentos também desarmônicos, aí seremos nós aqueles que chegamos em um ambiente e as pessoas não se sentem confortáveis conosco. Somos aqueles que muitas vezes vamos trazer intensa desarmonia íntima, não raro doenças no plano físico. Então, atenção. Procuremos manter sempre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em busca dos planos mais elevados. Vejam bem que eu não falei sempre elevados, porque no estágio em que estamos, habitantes ainda de um mundo de prova de expiações, é praticamente impossível que 100% do tempo nós estejamos harmônicos, elevados. Não. Nós ainda somos seres flutuando. As nossas emoções ainda são muito intensas e, portanto, movimentam-se. Então, que procuremos vigiar sentimentos e pensamentos, procurando harmonizá-los na medida das nossas possibilidades. Eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui. Karina, eu anotei a sua pergunta, como nos proteger dessas energias sutis ruins. Amanhã a gente vai estar respondendo sobre isso, porque a nossa aula rápida já acabou. Vocês vão ter agora o estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos com o nosso companheiro Oswaldo. Então, aguardo vocês aqui. É feriado, mas a gente vai estar aqui, viu? Às 7 horas da noite. Grande abraço e uma boa noite para todos.